Hoje a gente vai falar de Power Skills, que é um termo bem usado no mundo dos recursos humanos, que talvez vocês não conheçam, mas habilidade de futuro é bem mais acessível. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar, do que a gente está vendo que está acontecendo nesse movimento de transição do mundo e quais são essas habilidades que estão cada dia mais importantes. Eu sou a Daisy Klein. Eu sou o Alberto. Quem ainda não conhece a gente, não conhece o grupo, fica à vontade também no final para perguntar sobre o grupo, perguntar mais sobre a gente. Vai ser um prazer conversar com vocês. Acho que o que é mais importante é saber que o que a gente traz aqui é muito de coração, e que eu e a Daisy, a gente tem uma trajetória separado, né? Mas que vem se conectando cada vez mais, muito porque a gente é movido por impactar as pessoas em direção a essas power skills. Muito bem. Bom, então, gente, como é a realidade atual que a gente está vivendo no planeta? Não sei se vocês repararam, mas a gente está no meio de uma grande transição, né, no nosso planeta. Esse momento já vem acontecendo há um tempão, mas a pandemia ela revelou isso com mais clareza. A gente já vinha passando pelo que a gente chama de quarta revolução industrial, então a tecnologia cada vez mais avançada, tecnologias com automação, né? 20 anos atrás, quando eu estava lá fazendo minha faculdade de administração, a gente já falava da automação, mas hoje realmente ela está assim, cada dia temos menos pessoas nas plantas, nas fábricas, está tudo muito automatizado, a tecnologia está cada vez menos precisando das pessoas diretamente. As pessoas elas estão indo para outros lugares que a gente vai falar um pouquinho agora. Você falou da época da faculdade, eu também lembrei. Eu cursei design e eu entrei na faculdade com a gente fazendo tudo na mão e saí da faculdade com a gente fazendo um monte de coisa no computador, né? E é incrível como hoje a gente faz tudo na palma da mão, né? Tá tudo muito conectado, tudo muito rápido, tudo chega na porta da gente com muita facilidade. Isso é uma visão geral, tangível aí do que é essa quarta revolução industrial, de como a rede digital ela proporciona agilidade para a gente por ter uma série de mecanismos funcionando. Sim. E eu que trabalho com transição de carreira, tenho visto muita procura nessa área de tecnologia. Então, algumas coisas que estão aqui, realidade aumentada, big data, robôs, tudo que é relativo a sistemas, a cloud, a segurança, tem uma busca enorme, não tem pessoas treinadas. Então, cresceu muito essa procura, né? Inclusive, os engenheiros estão migrando todos para essa área. Então, isso é um fenômeno que está no ar e está cada vez mais presente. Eu adoro esse conceito da sociedade 5.0, que a gente consegue trazer de volta as pessoas que faltavam ali naquele gráfico, né? Ali a gente viu robô, viu dado, viu energia, viu logística e não tinha gente, né? É lógico que todas essas coisas estão movidas para as pessoas, mas quando a gente vai para a sociedade 5.0, e por isso que não é indústria, né? A gente está falando em humanizar essa automação. Na busca, a gente achou essa imagem super bonitinha da menina dando a mão pro robô, como um aspecto simbólico. E a gente tem que entender que a gente vai conviver com o robô, né? Desde que a gente não vai andar para trás no sentido da tecnologia, mas que a gente vai ter que aprender a conviver com ela, com os dados, enfim, com uma série de coisas que estão impactando aí o nosso dia a dia. Tem um fenômeno interessante acontecendo, né, Alberto, que é essa volta dos filósofos, dos historiadores, mostrando a caminhada da humanidade, e chegamos num ponto de alta tecnologia que a gente se questiona, ok, mas tanta tecnologia para quê e para quem? Né? Então, o Yuval Harari fala que a gente está ali numa bifurcação. Vamos ter que escolher como é que vai ser esse futuro. E tem toda essa vertente aí, querendo caminhar para, ok, como é que a gente inclui as pessoas? Qual é o papel das pessoas em tudo isso? E aí, já esse livro, High Tech, High Touch, ele é de mais de 30 anos atrás, e ele já falava um pouco sobre isso. Ele já falava que a tecnologia ia avançar
exponencialmente, e o que ia ficar para o ser humano era justamente o cuidar das pessoas, ser expert em cuidar, expert em high touch, como eles chamam, né? Que é o auto-toque, o autocuidado. Então, a gente vê muito movimento, quando pensa em profissões de futuro, que vai ter as pessoas que são muito expertas em tecnologia, que são das exatas, das tecnologias novas, que vão ter que estar sempre sendo atualizadas. Você vai acabar a faculdade, você já vai estar desatualizado, porque está tudo numa mudança super rápida, mas, por outro lado, vai ter todos esses cuidadores. Então, muitas profissões vão mudar. Vamos botar aqui uma profissão que tradicionalmente é de humanas, que é direito. O direito, a tecnologia vai conseguir comparar todas as jurisprudências, tudo vai trazer toda a informação através da Big Data. Então, o que vai restar para o advogado, por exemplo? Ele vai ter que ir para um lado de cuidar das pessoas, de ouvir mais, de mediar mais, de tentar achar os acordos, de fazer alguma coisa diferente do que a inteligência artificial já faz. Né? Esse vai ser o diferencial. E isso, dando um exemplo que é tradicionalmente de humanas, mas isso vai servir para todas as profissões, né? Todas as profissões, o diferencial vai ser você fazer esse lado humano melhor, né? Em quase todas elas. E quem souber fazer essa conexão entre a tecnologia e o cuidado, está num lugar super privilegiado. Esses dias eu peguei uma mocinha que ela ama artes e ama artes, ama essa coisa da sensibilidade das pessoas e ama matemática, ama programação. Eu falei, nossa, que maravilha, você está numa profissão de futuro já, moça. E foi muito legal de desenvolver isso com ela, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou perdida, eu gosto de coisas muito diferentes. Não, ela está ali justamente podendo fazer uma ponte. Né? A gente vai ver bem essas pontes ali mais para frente hoje, né, Daisy? E você falando aí você citou das transições de carreira. Eu tenho um cliente de transição de carreira que ele foi auto-executivo, engenheiro de produção, e chegou uma hora que ele falou assim, nossa, eu não aguento mais lidar com aquele monte de dados só para chegar em resultado, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ir para um ambiente menor, né? A gente vê que esse movimento é um movimento que está vindo de dentro das pessoas também, conforme elas se desenvolvem, elas se conectam com o que está vindo de dentro delas. Então, esse olhar, né, a high touch, ele é a gente lembrando que a gente é humano, né? Eu entendo dessa maneira. Bom, aí a gente trouxe umas estatísticas aqui. Essas estatísticas são do World Economic Forum. A gente acabou cortando, porque tinha muito assunto para trazer, a gente acabou cortando uma outra estatística, que é a das escolas, que mostra que hoje eles já sabem que o estudante do século XXI vai precisar muito mais do que a gente chama de soft skills. E agora vamos colocar aqui o que é, né? O que é uma hard skill? Uma hard skill é aquela que se aprende na escola. Matemática, português, ou aquela que você aprende numa faculdade, né? Ou que você aprende um curso, você aprende Excel, você aprende inglês. Essas são habilidades que podem ser facilmente aprendidas e a gente chama de hard skills. Ou mesmo, por exemplo, Python, que é uma linguagem de tecnologia bem atual, que está sendo bem pedida. Eu vejo várias vagas pedindo Python hoje em dia. Essas são habilidades que você aprende com mais facilidade. Agora, as soft skills, que a gente chama de soft skills, e daqui a pouco a gente vai entrar com o conceito das power skills, as soft skills, elas não são aprendidas assim tão linearmente como a gente está falando, né? Então, o que é soft skill? Vamos colocar aqui nesses exemplos aqui. Aprendizagem ativa, pensar em estratégias de aprendizagem, algumas coisas você até pode aprender tecnicamente, mas tem muita coisa que tem que ser elaborada internamente para você saber. Aprendizagem ativa quer dizer que você tem uma curiosidade, que você é protagonista do seu aprendizado, tem a ver com atitude também. Criatividade, originalidade, iniciativa, não são coisas que têm um caminho linear para se aprender. Liderança e influência social. Você pode fazer um curso de liderança, mas você tem que aprender muita coisa que eles chamam de soft skills, muitas habilidades, como inteligência emocional para ser um bom líder, por exemplo, e que você não aprende geralmente na escola, não tem uma formação tradicional para isso. Até deveria aprender na escola, a gente inclusive gostaria que isso acontecesse. Né? E tem uma estatística que não está aqui, mas que fala, também é do World Economic Forum, que fala que 65% das crianças que hoje estão no primário vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Então, como é que você prepara esses jovens de hoje em dia?
né? A melhor preparação ainda é trabalhar nessas soft skills, ainda é não, hoje é, né, trabalhar nessas soft skills, Uhum. porque elas são um diferencial. A aprendizagem hard de um sistema como Python, por exemplo, você pega hoje, faz um curso de 6 meses, aprendeu. Agora, Uhum. aprender, por exemplo, criatividade, já não é tão simples. Quer comentar, Beto? Eu quero. Eu quero comentar que outro dia eu estava no carro com uma amiga, a gente falando com as crianças o que elas queriam ser quando crescessem. Aí depois baixinho essa minha amiga Marta falou assim, mas até eles crescerem já mudou tudo, não faz mais nenhum sentido. Não é nem a questão de imaginação, é de realidade, porque antigamente a gente conseguia, né, ainda prever, e hoje não consegue. É, eu vejo, quando eu olho para essa estatística, trazendo aqui um aspecto um pouco mais tangível, é o tanto que tudo que a gente precisa aprender também é refletido de dentro para fora e não só de fora para dentro, né? A gente, todos aqui que estão né, nessa transmissão, assistindo, foi para a sala de escola para aprender, para receber conhecimento, né? E hoje não. A gente tem acesso a tanta informação que a gente precisa criar o nosso conhecimento. E aí a gente está falando de habilidades que vêm de dentro, né? Não, receber aquilo, mas é processar para colocar de volta, não guardar para colocar na prova. É verdade. E isso é uma coisa que não é pedida, não é incentivada na nossa cultura, que é justamente essa questão do autoconhecimento. Muita gente acha desimportante, só que agora está se revelando aí, até das pesquisas, né? Na prática, como elas são importantes. Sim. Aqui, a gente trouxe 2 recortes que são bem específicos do cenário atual. Isso aqui tá quentinho, assim. Se vocês botarem a mão na tela, vai queimar. Que é o Great Resignation e o Quiet Quitting. O Great Resignation já vem sendo falado há algum tempo, os estudos já tinham começado antes da pandemia, mas ele ficou mais claro depois, né, com o retorno do trabalho. Quando as pessoas voltaram para o trabalho, elas não quiseram mais ficar no trabalho, né? Um monte de gente pediu demissão e hoje nos Estados Unidos ter mão de obra está sendo um problema. As empresas estão desesperadas caçando os talentos, sem saber muito bem o que fazer para que eles fiquem dentro das empresas. Num outro extremo dessa insatisfação das pessoas, a gente tem um movimento que é super novo. Se vocês derem um Google aí agora, eu vou pedir para vocês fazerem isso depois para não dividir a atenção aqui com a gente. Mas se vocês derem um Google em Quiet Kitchen, vocês vão ver que os artigos têm aí 1, 2, 3 dias, os artigos brasileiros, e que é o movimento das pessoas que, em nome ou em justificativa, e aí eu não quero entrar no mérito disso, né? Até porque entra um aspecto de valor que é importante, estão restringindo o próprio trabalho ao job description, ao que inicialmente elas foram chamadas para fazer e ao horário em que elas foram contratadas para estar lá, né? Então, aquela coisa do trabalho enquanto eles dormem, vista sua camisa além do horário, faça um over-delivery o tempo todo, ela está sendo absolutamente questionada nesse movimento do Quiet Kitchen, porque as pessoas estão insatisfeitas trabalhando, elas não estão se sentindo valorizadas, elas não estão se sentindo realizadas. E isso tem muito a ver com o que a gente está falando sobre essas soft skills e sobre como a gente se relaciona com o nosso trabalho, né? Aí vem um terceiro aspecto em seguida. Desculpa, Daisy, você quer comentar sobre o Great Resignation e o Quiet Quitting? Eu acho que um fenômeno que também está assim crescente, que tem a gente vê que a busca no Google aumentou muito e tem sido um tema muito pedido, né, Beto? É a questão do propósito, tanto Sim. por parte das pessoas como por parte das empresas. As empresas estão buscando ter um alinhamento de propósito além do lucro, além só do dinheiro, justamente porque elas veem que elas não engajam mais as pessoas, não tem esse engajamento, que tem a ver com esse fenômeno que você está mostrando. E as pessoas estão buscando algo que tenha mais propósito, né? É um fenômeno que até a pandemia explicitou bastante, as pessoas começaram a questionar, teve muita mudança de trabalho, né? Então, é algo que é mais um ingrediente que soma aí nesse caldo. A gente teve ao longo da pandemia muito burnout, né? Isso levou as pessoas a
a questionarem aí ou a relação delas com o trabalho. Como sequência, a gente vê um conceito aí que ele não é tão novo, mas ele tem aparecido com mais clareza ultimamente, que são as carreiras mosaico. E eu adoro esse conceito das carreiras mosaico. Quando eu me reencontrei com ele, eu fiquei tão feliz que eu lembrei da gente imediatamente aqui da plataforma, né? Nós somos, né, a comunidade Caleidoscópio dentro da plataforma Caleidoscópio. Se chama Caleidoscópio por ser uma série de pedacinhos do que brilha dentro de cada um. E uma carreira mosaico tem um significado muito próximo disso, que é a gente conseguir trazer, dar vazão para o que deixa a gente feliz em termos de trabalho, de laboro, e a gente não consegue dar 100% disso dentro de um lugar só. Então, a gente acaba da aula e da consultoria e também trabalha em algum lugar e também faz um trabalho voluntário para conseguir dar vazão para todas essas faces de felicidade no trabalho, né? E eu fico muito contente da gente estar junto aqui numa comunidade que está unida para isso. E num momento tão contemporâneo, eu acho que a gente vai gerar um impacto muito positivo. Aí eu queria te pedir, Daisy, para entender o que você vê aí dos teus clientes, né? Eu tenho um cliente, esse cliente de transição de carreira, eu passei para ele um podcast falando de carreira mosaico, e ele ficou maravilhado, assim, ele falou assim, nossa, aquilo mudou minha cabeça, eu entendi que eu posso empreender e empreender ao mesmo tempo e fazer outras coisas, deu um alívio nele, porque ele se achava estrangeiro do mundo de ter essa necessidade que, em parte, ele percebia, mas ao mesmo tempo não se encaixava com o mercado, né? E isso também soma com essa vontade das pessoas de sair dos empregos tradicionais, de ter mais tempo. Então, o home office permite, de certa forma, que você faça outras coisas, né? Além do que você fazia, você não gasta mais em São Paulo, por exemplo, 2 horas no trânsito, 2 horas e meia no trânsito, então você tem um tempinho extra. Quando você é autônomo, quando você empreende, você tem essa possibilidade de fazer várias coisas, né? Um bom motivo para a gente fundar a Caleidoscópio, para poder fazer uma variedade de coisas, que aqui o pessoal é todo multitalentoso, gente, é um monte de coisa diferente que a gente gosta de fazer. Então, mas nos processos de orientação profissional, o que eu procuro é que a pessoa consiga integrar o máximo possível dos talentos dela dentro de uma profissão, ou dentro de um serviço que ela oferece para o mundo, dentro de uma empresa. Então, é um pouco esse trabalho de mapear todos esses talentos, gostos, conhecimentos e tentar juntar isso tudo o máximo possível. Mas nem sempre é possível. Às vezes você tem que fazer mais de uma coisa, fazer várias coisas, né? Legal. E aí chegamos um pouquinho, vamos falar primeiro das soft skills, antes de falar de power skills. Aqui tem uma série de soft skills listadas, né? Lembrando que as soft skills são aquelas que geralmente não entram, hoje em dia até entram no currículo, mas a gente não colocava no currículo antigamente. O que tinha no currículo tradicional era só habilidades hard, que a gente chama de hard, né? Então, era a faculdade que você fez, o que você estudou, o que você sabe, se você sabe o pacote Windows, que línguas você fala, e assim por diante. E hoje está muito mais comum você colocar essas outras habilidades, que são habilidades mentais, emocionais, sociais. Aqui tem algumas listadas, mas, gente, não existe consenso, não tem consenso em relação a quais são e quantas são. Tá? Eu tenho 2 livros que somam mais de 60 soft skills, e já vi em outros lugares outras soft skills que não são as dos livros. Então, é muita coisa mesmo, mas a gente pode reunir aí, falar de algumas que são bem importantes, né? A comunicação a gente pode dividir em intrapessoal, interpessoal, e você ainda tem a comunicação para o público, que é outra habilidade que não está aqui. A gente tem, dentro dessa habilidade, desse leque comunicação, a gente tem escutativa, a gente tem presença, a gente tem storytelling, a sensibilidade em relação ao outro, a empatia. E aí a gente entra em coisas aí que levam à colaboração. Aqui tem uma série de coisas, né? Autenticidade, criatividade. E acho que eu vou convidar vocês para reflexão de quais que vocês já sentem que desenvolveram e quais vocês sentem que precisam talvez desenvolver ou até investigar um pouco mais. Quer ler algumas, Beto? Eu quero começar pela vulnerabilidade, que para mim foi a mais difícil de desenvolver,
e a mais potente de todas. Eu entendo que a presença, né, mais cedo, acho que foi o Renato que falou, do tanto que a gente está imerso na tecnologia e é difícil, inclusive, estar presente, e a presença é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Eu entendo que no meio de tanta mudança, a reinvenção é também uma soft skill que a gente precisa estar desperto para acolher, né? Porque senão vai cair no sofrimento. Entendo que a criatividade também é super treinável, né? E que é uma habilidade super importante. A Liz falou agora há pouco da junção das exatas com as artes, né? Para mim, eu tenho formação clássica em design. Design é a junção, né? De exatas com artes. E é muito bom ver o tanto que a gente passa a pensar nisso de maneira mais ampla, né? Além do mundo do design. Então, penso que essas são as que me tocam mais. E eu vou completar destacando algumas que a gente não é muito treinado a fazer. Essas aqui de baixo, aqui o protagonismo, a autoliderança, a autogestão, como a gente chama hoje em dia também, né? Que é esse se empreender na vida, mesmo que você esteja num trabalho fixo, você ir lá, se expor, se empreender, tem muito a ver com coragem e ter essa visão integral, essa visão que a gente chama de sistêmica, conseguir olhar o todo, são habilidades para as quais a gente não é muito treinado e que estão cada dia mais necessárias, porque cada dia a gente vai ter menos empregos tradicionais e você vai ter mais que se empreender, seja lá onde você estiver, né? E aí, empreendedorismo, na verdade, é algo que deveria também ser ensinado na escola, eu acho, né? Porque se você for pensar, mesmo na faculdade, tanta gente que é autônomo, que precisa se empreender, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um advogado, um médico, e que não é treinado para isso. E eu recebo muita gente assim, fala assim, nossa, mas agora eu vou ter que me divulgar, agora eu vou ter que me vender, como que é isso? São habilidades que envolvem empreendedorismo, né? E que tem a ver com protagonismo, tem a ver com autoliderança, com autogestão, tem a ver com aprendizagem contínua, com essa curiosidade de estar sempre atrás de novas informações, com essa visão mais ampla que enxerga o todo e não só um pedacinho. Então, são muitas e muitas soft skills para a gente desenvolver na vida. A gente trouxe essa definição das Power Skills, elas são até um pouquinho diferentes do que geralmente vocês vão encontrar se derem um Google depois do nosso encontro. Ali vocês vão encontrar geralmente, as Power Skills são a junção das soft skills com as hard skills, né? Eu, na conversa com especialistas de cultura organizacional e com outras pesquisas que a gente tem feito, que a gente encontra é que a gente traz, né, essa definição que para a gente é mais bonita. As Power Skills são soft skills que levam à ação, né, que conseguem gerar esse movimento de dentro para fora em você. E é importante a gente pensar, eu entendo, né, que é importante a gente pensar nesse movimento, no que nos move, né? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Por que a gente está falando sobre isso? Porque isso é algo que nos move. Acho que é a melhor definição. A gente está hoje aqui nessa noite de véspera de feriado com muita felicidade de estar aqui com vocês, porque tanto eu quanto a Daisy, a gente já passou pelo mundo corporativo com trajetórias que são completamente diferentes, mas com algumas dores que são muito parecidas, de ter entrado em conflito com intenções das organizações onde a gente trabalhava, de ter tentado apoiar pessoas dentro dessas organizações e de ter parado para pensar o que move essas pessoas, né? Eu especificamente trabalhei no varejo durante quase 10 anos, tinha que treinar, estimular os vendedores, ficar ali correndo atrás de meta. E, como é que você faz pessoas, né? Cada um se estimula de uma maneira diferente. Como é que você consegue fazer as pessoas se manterem estimuladas, né? Depois eu passei pela sala de aula, dei aula durante 4 anos. Foi uma experiência maravilhosa e que para mim foi mais incrível ainda perceber que realmente cada pessoa aprende de um jeito diferente, cada pessoa se conecta com a intenção de colocar a ação, né, no mundo de maneira diferente. E quando eu fui para as startups, eu vi que tem um movimento super legal, uma intenção super legítima que acaba caindo no velho modelo de trabalho, né? E aí com isso comecei a estudar, né, como as pessoas aprendem, como que elas se relacionam com o trabalho. Hoje eu estou estudando Jung para estudar isso especificamente e a gente traz esse conteúdo de Power Skills e do trabalho do futuro
por ter isso pulsando dentro da gente, né? Eu vou pedir para a Deise contar um pouquinho da história dela também. A minha história, eu trabalho com transição de carreira porque eu já fiz algumas também. Bom, eu acho que eu queria ser psicóloga quando moça, acabei fazendo comércio exterior e administração por contingências da vida, e porque a gente não tinha alguém para guiar naquela época também. E foi muito bom, porque é com isso que eu empreendo hoje, com esse lastro aí da administração que eu empreendo hoje, mas dentro da época corporativa, eu trabalhei em várias áreas, mas sempre com pessoas, então em vendas, em marketing, mas com times, né? Time de pessoa dentro de empresa. Então, sempre trabalhando com pessoas, implementando processos. E quando eu saí para empreender, eu empreendi com produtos, depois eu empreendi com serviços, até que finalmente eu voltei para o que eu amo mesmo, que é olhar para o potencial das pessoas, né? Precisei passar aí por algumas transições meio sérias de vida, além do profissional, para voltar para isso e falar, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer da vida, é trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. E aí hoje trabalho também como mentora, como orientadora de transição profissional, com palestras, com treinamentos, faço parceria com o Beto, parceria com a Simone, que está aqui, e outras parcerias aí para trabalhar dentro de empresas e trabalhar com pessoas também no particular, com empreendedores, com pessoas que estão querendo começar negócios e assim por diante. Acho que eu ouvi alguém, a Fernanda, né? A Fernanda que teve na palestra de engajamento de pessoas, então a gente também volta para o corporativo nesse momento, porque sabe as dores que existem lá no corporativo para poder apoiar lá. Como esse assunto é super amplo, gente, a gente quis trazer 3 temas que nos tocam bastante, que eu acho que tem a ver com esse momento das pessoas que estão empreendendo, principalmente as pessoas que estão aqui na comunidade. Então, a gente quis trazer coragem, comunicação e colaboração. A gente vai trazer os conceitos e vai trazer uma pequena atividade aí de reflexão para que a gente pense nessas soft skills especificamente. Vamos conversar um pouquinho mais sobre elas. Gente, vocês não fazem noção como foi difícil escolher só 3 para caber no tempo, porque a gente queria trazer, assim, 19, pelo menos. Né, Deise? Com certeza. Até porque eu adoro a coragem, né? Eu me identifico com o leão do Mágico de Oz, né? Que ele fala que ele está lá procurando a coragem dele. E eu adoro essa definição, que diz que coragem é agir com o coração. E eu trouxe esse trecho que eu acho que representa super bem do dicionário etimológico. A pessoa com coragem não se esconde, mas enfrenta os desafios e medos com a ajuda da sua força interior, com a ação que vem do coração. Então, a gente tem aí um significado muito do corajoso, é aquele que ultrapassa limite, é aquela pessoa que vai além, né? Mas além por quê? Né? Por que essa pessoa está indo além? Que limites que ela está ultrapassando? Né? E se a gente para pensar que além, porque é o coração que está chamando, dá um quentinho gostoso, né, Deise? Com certeza. E no mundo que a gente vive hoje de muita mudança, a gente acaba precisando muito dessa soft skill, porque esse mundo que a gente está vivendo tira a gente da acomodação o tempo todo, né? Então, são coisas novas para aprender, de repente ser mandado embora de um trabalho, ou você precisa de coragem para empreender, que a gente sabe que realmente precisa. E essa coragem, ela também é uma força propulsora, né, que ajuda a gente a ir em frente, porque ter medo é natural, é do ser humano. Então, quando a gente tá para fazer alguma coisa que é importante, vou dar um exemplo aqui, quando eu fui começar a dar palestra, eu era uma menina super tímida quando adolescente, ia começar a dar palestra, nossa, veio um monte de medo, de crença limitante, todos nós temos, humanidade, né? Então vem assim, nossa, será que eu vou esquecer o que eu preciso falar? Ai, será que na hora vai me dar um branco? Ai, será que as pessoas vão perguntar coisa que eu não sei? Ai, vem milhares de dúvidas. Então, se você não colocar um passo de coragem além dessas dúvidas, né? Se você não se empreender e não acreditar e não se arriscar, nem que seja um pouquinho, nem que seja um passinho pequeno desse tamanho que você pode dar de coragem, você acaba não indo em frente. Por isso, muita gente acaba não agindo mesmo, não fazendo coisas na vida. Eu vejo muita gente que tem muita vontade de empreender, por exemplo, e nem começa, nem tenta, não sai do lugar.
Então, eu acho que coragem é uma soft skill assim, que está sendo muito exigida nesse momento do planeta, né? Em termos de protagonizar, em termos de se autogerir, em termos de ir atrás dos seus conhecimentos, dos conhecimentos que você quer buscar, das mudanças que você quer buscar, do seu propósito. E ela é, quando a gente pensa em energia, né? A coragem ela é o ponto de virada também da energia para o positivo, para as atitudes positivas, né? É ela que ajuda a fazer essa virada. Então, eu gosto muito dessa soft skill e recomendo sempre, assim, que a gente sempre examine se a gente está deixando de agir por um medo que realmente faz sentido, por um risco que realmente é muito grande, ou se a gente está deixando de agir porque está faltando uma pitada de coragem a mais para dar esse passo. Tem uma outra coisa aqui em volta da coragem que me veio o insight, Daisy, que é, lá no começo a gente falou de ir da indústria 4.0 para a sociedade 5.0, né? E a máquina não tem coração, o humano tem, né? Se a gente está falando em agir, né, a partir da ação do coração, aí a gente está falando de agir para se conectar com as pessoas, né? E não para bater meta, não para simplesmente atingir um indicador, né? Que isso o robô faz. Mas na hora que a gente está agindo, qual que é o pulsar do coração que está vindo aqui para essa ação? E como que isso se conecta com outra pessoa, né? Aí eu entendo que a gente está falando de uma coragem bonita. Comunicação, tornar comum, compartilhar. Comunicar envolve emissão e recebimento de informações. E aí a gente poderia ter ido atrás de todas as imagens comuns de comunicação, de um monte de gente falando, de um monte de mão dada, né? Mas esse comunicar, esse tornar comum, esse compartilhar, ele parte do mundo, né? Eu não quero delongar aqui porque eu sei que a Daisy vai trazer isso de maneira muito mais gostosa do que eu, isso é muito mais a área de flow dela. Mas o principal é a gente entender que para eu compartilhar, eu tenho que conseguir entender, né? Eu tenho que ter esse processamento para conseguir levar para fora, né? E aí eu vou te pedir para trazer aí dentro da sua visão, Daisy. Eu acho que antes da gente falar da comunicação, tradicionalmente a gente pensa em comunicação com o outro, né? Ou com o público. E antes de tudo isso, vem uma comunicação muito importante que é a intrapessoal, a de nós conosco mesmo. Se a gente não se comunica bem com a gente mesmo, a gente não se percebe, não percebe nossos sentimentos, não digere as situações do dia a dia, passa batido, joga lá para baixo do tapete, não digere o que aconteceu e vai para as próximas coisas, a gente acaba não aprendendo as lições que a vida traz, a gente acaba não percebendo o que o outro está ensinando para a gente, né? Às vezes não é de um jeito tão gostoso, às vezes quando a gente olha para o outro, a gente vê um espelho que não é tão agradável, mas se a gente não tiver essa comunicação intrapessoal bem desenvolvida, a gente vai perder tudo isso, que é um ouro, aliás, é o ouro que ajuda a desenvolver as soft skills, né? Que ajuda a gente a ter essa percepção melhor da gente mesmo. E isso vai impactar, essa falta de comunicação intrapessoal vai impactar na interpessoal e vai impactar lá na frente na colaboração. Então, por experiência, até eu e Simone já tivemos várias oportunidades de ter empreendimentos aí onde a gente colaborava com outras pessoas dentro da fluxonomia e esbarra muito nessa questão das pessoas chegar na hora e não perceber esses espelhos, não perceber que está nela a questão e que ela não está integrando a questão. Então, eu diria que a comunicação interpessoal veio antes de todas as outras e é uma que a gente raramente trabalha, não se fala muito disso, né? E aí vem a interpessoal, que exige presença, que exige uma escuta ativa do outro, que exige uma comunicação não violenta. Aliás, vamos fazer a propaganda do nosso grupo de estudos, né, Alberto? Às quintas-feiras, a cada 15 dias, tem um grupo super gostoso de estudos de comunicação não violenta ou comunicação empática, para falar de um jeito que as pessoas entendem melhor. Comunicação não violenta é o nome do livro. E a gente treina como fazer isso do jeito que a gente não foi ensinado, que acredito que também poderia ser ensinado nas escolas, né?
Então, é um pouquinho disso. Eu queria trazer, na verdade, essa importância da intrapessoal, da comunicação dentro de si mesmo, antes de trazer para fora. Você comentou do grupo de comunicação empática, né, nas quintas, e é interessante porque lá ele também parte, né, da compreensão do desejo, da necessidade para então gerar a comunicação, né? Isso é bem importante. Exatamente. O primeiro passo lá é você perceber o que você está sentindo com aquilo que aconteceu, né? Para poder elaborar e para depois colocar qualquer pedido ou percepção, tirando os julgamentos, né? Existem ferramentas, né, também para aprender essas soft skills. Sim. Agora a gente chega na colaboração, que a Daisy já comentou, já deu uma pitada dela ali falando na comunicação. Em colaboração a gente vai encontrar, né, que é a parceria, a união, o ato de produzir ou fazer algo em conjunto, e vem do trabalhar junto, né? Ou significa junto, elaborar pode ser compreendido como trabalhar. 1 mais 1 é muito mais que 2 quando a gente fala em trabalho, né? Então é muito divertido dentro aqui da comunidade e aí eu falo muito pessoalmente, inclusive do trabalho com a Daisy, né? Tanto que o nosso trabalho ele foi se juntando, e cada vez ele fica um pouquinho mais potente, assim, por a gente se apoiar mais, trabalhar mais em colaboração, né? Entender o tanto que isso é importante. E com a velocidade das coisas, né? Com a realidade que a gente vive, já desde o 4.0, trabalhar sozinho não funciona. Né? A grande dificuldade dentro das organizações está justamente em construir esses pontos de colaboração, né? E aí como que a gente consegue se desenvolver para construir esses pontos de colaboração? E colaborar é um jeito de dar conta dessa complexidade toda, né, Beto? Porque ninguém vai conseguir saber tudo que tem para se saber hoje em dia, todas as informações, saber de todos os sistemas, de todas as coisas. Então, colaborar é um jeito de juntar o melhor de cada um. E trazer o que a gente chama aqui dentro da comunidade, em outros lugares, de inteligência coletiva. Isso já está sendo descoberto, inclusive, pelas empresas, que elas estão começando. Antes a gente tinha um departamento específico na empresa e todo mundo tinha um padrão naquele departamento. Já descobriram que isso não funciona mais, que a gente precisa de times, de pessoas diferentes dentro de um time, de time multidisciplinar, pessoas que sabem coisas diferentes, que têm competências diferentes, complementares, né? E que isso vai ser muito mais rico do que pegar um monte de gente num padrão igualzinho. Então, a diversidade é muito bem-vinda para que a gente até produza mais e com mais agilidade, com mais inovação, com tudo que essa era complexa vem pedindo. E algumas coisas que acontecem quando a gente fala de colaboração, por que é tão complexo? Quando a gente estuda a fluxonomia, a colaboração ela está lá é a terceira dimensão que a gente estuda. E a Lala Denzelin, que desenvolveu a fluxonomia, ela fala que a gente ainda não chegou na tecnologia da colaboração, justamente porque a gente não aprendeu isso, a gente não aprendeu a colaborar. Nós somos educados a competir, você tem que fazer melhor do que o coleguinha, senão você perde o cargo e coisas desse tipo. Nós não fomos educados a. Então, a gente tem que reaprender, a gente tem que desaprender algumas coisas e reaprender. Uma das coisas para colaborar, a primeira coisa é ter ambiente de confiança, coisa que não tem em empresa, geralmente. As próprias empresas fomentam, às vezes, esse ambiente competitivo, né? Então, às vezes, você tem medo de falar a sua ideia, de expor sua ideia, porque o coleguinha pode pegar a ideia e, sei lá, usurpar a ideia, né? Então, você deixa de usar a inteligência coletiva, deixa de trazer seus conhecimentos para a mesa por conta disso. Então, tem muito um trabalho de confiança, de estabelecer ambiente onde você vai sentir que você pode confiar nas pessoas, que você pode confiar no líder, que você pode confiar no time, para poder trazer o melhor de si mesmo, para poder fazer em grupo de verdade. Então, são estruturas novas para colaborar. Mas o pessoal das startups, que acho que é o modelo mais novo, e que o Beto trabalha bastante com o pessoal de startup, modelo mais novo de empreender, eles já sabem isso. Então, quando você olha para o mundo ágil, para as metodologias ágeis, você já tem algumas tecnologias que facilitam a colaboração de um jeito mais ágil e mais dinâmico também, né? Que a ideia ali é você conseguir fazer o dobro de coisas na metade do tempo. E o único jeito de fazer isso é com colaboração.
Até tem, né, outros meios, mas eles vão chegar lá no Quiet Quitting ou em outras expressões de insatisfação, né? Se a gente não se colaborar e e também não se comunicar com clareza, o ruído ele vai vir mais forte depois. Já já a gente vai trazer uma reflexão e vai abrir para conversa, mas a gente queria aproveitar que a gente estava no assunto colaboração e contar que a gente está elaborando uma mentoria da Caleidoscópio, usando o melhor conhecimento de algumas pessoas para fazer uma mentoria para criar produtos, e essa mentoria deve começar em breve. Acho que eu vou até deixar a Simone falar, porque a Simone está elaborando o material. Você quer falar, Si? Eu acho que a mentoria coletiva, né, que a gente está propondo é muito em diálogo ao que é a comunidade Caleidoscópio, né? A comunidade Caleidoscópio tem com esse objetivo mesmo, né, de ir aprofundando nas camadas para ir nos conhecermos e construindo soluções e projetos coletivos, né? Então, se fosse para resumir o nosso propósito de comunidade, seria um pouco isso. E focado, né, em pequenas, médias empresas e empreendedores. Então, nesse momento agora, a gente está focando um pouquinho em fazer essa mentoria coletiva para empreendedores, né, principalmente para quem está formatando um produto ou um serviço, né, que está ali tirando a ideia e colocando, né, no papel, na comunicação, e é coletiva em duplo sentido, né? Coletiva no sentido da gente aproveitar o melhor de cada um dos especialistas da comunidade em seguir essas etapas de ideação, formatação do produto, comunicação, venda, métrica, né, até o lançamento do produto em si, precificação e assim por diante. E como são, para a gente construir qualquer produto hoje nesse mundo complexo, né, e nesse mosaico, como diz o próprio Beto, né, é difícil da gente ter uma pessoa especialista que seja muito bom em todas essas etapas, né? Então, muito bom em formatação do produto, em empacotamento, muito bom em vendas, muito bom em estratégia comercial. Então, a gente juntou, né, um time de especialistas em cada uma dessas áreas, né? E então é coletiva nesse sentido, de estar reunindo esse time para atender esses empreendedores que estão nesse momento de tirar a ideia do papel. E é duplo sentido do coletivo, porque também a gente quer fazer isso junto. Então, você vai estar ali com no máximo de 20 empreendedores, até para a gente conseguir nos aprofundar nas relações. Então, vai ser no máximo 20 empreendedores que vão estar com o mesmo desafio que você, né? Então, que também irá ter essa possibilidade de troca de experiências com esses outros empreendedores que vão estar nesse desafio de formatar o produto ou o serviço, né? E estamos elaborando isso tudo de uma forma lúdica, divertida, leve, né? Igual acho que todos os encontros aqui da comunidade vêm sendo construído com esse propósito, né? De estar procurando o melhor de cada um e com o máximo de empatia possível, inclusive com os momentos de cada um, para poder conseguir, inclusive, ser leve, né? E cheio de ferramentas, cheio de mão na massa, né, digamos assim, de já sair realmente com o produto pronto para o lançamento. E aí eu e a Deise vamos estar, digamos assim, guiando esse processo, mas com uma série de convidados aí, como o próprio Beto, a própria Maria Clara, que é especialista em comunicação também, e N outras pessoas assim que podem ser acionadas em algum momento, né, para ir dando essa continuidade. E o que eu acho mais legal assim de estar na comunidade Caleidoscópio, que essa jornada, digamos assim, essa mentoria coletiva é só o início do processo, porque depois a gente está, né, com esse grupo de pessoas trabalhando no comercial, trabalhando na própria dos núcleos de comunicação, que também a gente não precisa achar que a gente precisa fazer tudo sozinho, né? Essa fase eu acho que já passou. Então, se em algum momento ali da mentoria perceber também, isso eu só queria ter uma noção, mas eu quero, né, terceirizar esse serviço, também vai ter essa possibilidade aí de estar acessando, né, esses núcleos de serviço de uma forma compartilhada, né?
que acho que é essa grande vantagem de estar em comunidade. E se a gente está falando de motivação, né, acho que o que nos une nessa jornada é exatamente querer construir, não qualquer negócio, mas negócios de impacto e que contribuam com essa construção de um novo mundo, né, de novas possibilidades de trabalho. Né? Acho que é isso. Eu achei legal a gente falar disso aqui, porque são várias coisas em relação à colaboração, né? Quando você faz uma mentoria coletiva, você possibilita que quem queria fazer sozinho e não podia, porque não tinha dinheiro para fazer sozinho, consegue viabilizar porque está em grupo, você consegue viabilizar vários mentores, vários conhecimentos ao mesmo tempo, você consegue viabilizar a inteligência coletiva colaborando para o seu negócio, né? E então são vários pontos que mostram essas vantagens da colaboração e como a gente está conseguindo experimentar isso na prática aqui, né? Os nossos fazeres. Eu gosto, Daisy, de lembrar também o tanto que é árduo esse caminho do empreender, e ter aí um berço conjunto, né? Ou mesmo que não seja um berço, mas um espaço em conjunto ali para discutir, diminui essa sensação de solidão, né? E proporciona o uso aí dessa inteligência coletiva tão forte que felizmente a gente está conseguindo se tornar. Super, super verdade. Terrível empreender sozinho, né, gente? Não ter com quem dividir, com quem compartilhar. Aí, gente, a gente trouxe 3 questões para a gente discutir em conjunto. Aí vocês podem colocar no chat também, quem quiser pode abrir o microfone para falar. Estão relacionados aos nossos 3 tópicos, né? A coragem, a comunicação e a colaboração. Primeiro, é isso que está aqui na tela, para a gente pensar em alguma pessoa com quem foi difícil de trabalhar e como que você lidou com as interações com essa pessoa. Né? Aí a gente está falando tanto de comunicação, a gente está falando de coragem e a gente está falando de colaboração. Alguém consegue já lembrar de imediato alguma situação difícil? Eu queria compartilhar que eu ia falar só no final, mas eu vou falar agora porque às vezes a gente quer prestar atenção nas perguntas. Essas perguntas vieram de uma lista de perguntas do LinkedIn que estão sendo usadas por entrevistadores de emprego. Então, são perguntas que 20 ou 30 anos atrás não eram feitas, mas que hoje servem justamente para o entrevistador avaliar quanto daquela soft skill a pessoa já desenvolveu ou não. Né? Elas são já medidores nesse sentido. Aí a gente tem uma outra pergunta aqui, que reflita sobre uma grande mudança com a qual você teve que lidar. Como você se adaptou a ela? A adaptabilidade nas pesquisas, ela tem sido considerada a maioria das pesquisas, uma das maiores soft skills, né? Até porque a gente está vivendo esse tempo de muita mudança, você tem que se adaptar o tempo todo. Mesmo que você esteja na mesma empresa, chega um sistema novo, chega um líder novo, chega um subordinado novo, chega o tempo todo as coisas estão mudando, é aquela constante. Diferente das carreiras de antigamente, que de repente você ficava anos, né, num trabalho, no mesmo cargo, a gente já não tem essa realidade quase. E aí a última perguntinha, gente, que é bem interessante também está sendo feita, já vi essa pergunta ser feita em entrevista. Qual é a coisa mais interessante sobre você e que não está no seu currículo? A gente gosta de trazer no checkout uma chamada para ação. Então, com tudo que a gente conversou aqui hoje, né, para que mais do que a gente sair feliz daqui, que é o mínimo que a gente espera de todo mundo, mas que a gente saia também orientado para alguma ação com tudo que foi conversado. Então, a gente preparou um convite para uma nuvem de palavras. Tá? Super contente aqui com a nossa noite, muito, muito realizado. Obrigado aí todo mundo pela presença. Espero que a gente tenha conseguido trazer um conteúdo muito proveitoso para todo mundo. É um assunto mega amplo, a gente ficou com vontade de falar um monte de coisa que não deu tempo, mas agradecemos muito aí as pessoas novas que vieram participar, as pessoas que estão sempre com a gente, a colaboração que a gente exercita todo dia aqui na Caleidoscópio. É isso, gente, gratidão. E quem chega...